A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus lhe abençoe grandemente nesse momento. Seguindo na sequência, como havia dito no outro vídeo, a respeito do que nós vamos falar nesse mês, lá em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, a palavra de Deus diz para nós e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Dando sequência, diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu quero contar a vocês que estão me assistindo agora uma história e peço que você vá até o fim, porque é uma história muito edificante para a sua vida. No meu princípio de ministério, sem saber muito a respeito, de estar na igreja, mas sem saber muito a respeito do que Deus queria para a minha vida, veio um evangelista do Rio de Janeiro, já um senhor, e chegou no meu pastor, eu era um jovem, chegou no meu pastor e falou com ele que queria um jovem que não tivesse trabalhando na época para não atrapalhar o trabalho e que fosse crente, fosse novo convertido, e para pregar o evangelho com ele, fazer uma evangelização com ele na cidade em que nós morávamos. Esse evangelista era o saudoso irmão José Joaquim, da Assembleia de Deus da Lapa, e nós começamos a fazer esta obra. Quando eu encontrei com esse homem, ele falou uma coisa comigo: nós vamos sair todo dia às 7 da manhã e vamos trabalhar até 5 da tarde, isso sem comer. Era o jejum de todos os dias, de segunda a segunda. Nós ficamos assim durante 2 anos trabalhando na evangelização. Ele falou outra coisa comigo interessante: você não fala nada, você só ouve e você vai carregar essa mala minha. E a terceira coisa que ele disse a mim foi o seguinte: olha, aqui está um telefone, é o telefone da minha esposa, e Deus falou comigo que eu morreria evangelizando. E se você for um desses meus companheiros e a qual o Senhor quiser me recolher na hora do evangelismo, não se apavore, glorifique ao nome do Senhor, ligue para ela e fale que Deus cumpriu a sua palavra. Assim trabalhamos durante muitos períodos. Eu subia, carregava a mala dele, muitos folhetos, muitas bíblias, uma mala muito pesada, e eu aprendi com ele o amor pelas almas. Ele entrava nas casas, falava de Jesus, e quando ele percebia que o evangelho, a pessoa se trancava com a pregação do evangelho, ele saía daquela casa e parava debaixo, muitas vezes, de alguma árvore na rua e pedia licença a mim e dobrava o joelho, ficava ali meia hora, 40 minutos, orando, chorando por aquela casa. Esse homem foi um grande evangelista. Num dia, nós estávamos fazendo evangelismo e chegamos numa determinada casa, na casa de uma senhora, e ela tinha 2 netas. Essa senhora, ela estava vindo de uma roça. Isso aí foi no ano de 1996, ela estava vindo de uma roça, de uma mata, e nós chegamos na sua casa. Quando olhamos naquela cama, a casa era de chão de terra batida, de barro, e quando olhamos naquela cama, só deu para perceber que era ela, porque ela estava muito magra, muito debilitada, e quando ela se movimentou na casa, muito mosquito voou de cima daquele lençol, daquela cama que ela estava. As 2 netas dela estavam lá, e esse irmão José Joaquim começou a falar a respeito de Jesus com ela, e dado momento ele me deu a palavra e eu falei aquilo que veio ao meu coração. Falei para ela que ela precisava crer em Jesus Cristo, muito inexperiente em falar determinadas coisas, que ela precisava crer em Jesus Cristo. E ali nós descobrimos que mesmo em 1996 ainda, aquela mulher nunca tinha ouvido falar de Jesus. Em Minas Gerais, nunca tinha ouvido falar
de Jesus Cristo. Quando nós relatamos, eu falei sobre a experiência de cruz de Cristo e o que Cristo havia feito para salvar a humanidade, e falei com ela a respeito daquilo, ela foi a primeira vez que eu falei a respeito do evangelho, assim, no evangelismo pessoal, que o irmão deixou que eu falasse. E ela, quando eu fiz o apelo, e foi difícil fazer o apelo, foi o primeiro apelo que eu fiz, quando eu fiz o apelo, ela aceitou a Jesus, no exato momento ela aceitou a Jesus como Salvador da sua alma. Suas netas não aceitaram Jesus, mas ela aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Após ela aceitar Jesus, o irmão Zé Joaquim pediu para mim, falou: Evandro, você pode orar por essa vida? E antes de orar por ela, eu senti no meu coração e cantei aquele hino 169 da nossa harpa cristã, e diz: longe do Senhor andava no caminho de horror. Quando eu comecei a cantar aquele hino, a glória de Deus inundou aquele lugar, aquele quarto. Aquela mulher que havia ouvido falar de Jesus naquele exato momento pela primeira vez, ela foi tomada e foi batizada com o Espírito Santo e começou a me acompanhar louvando ao Senhor com aquele hino 169, sem nunca ter ouvido o hino e sem nunca ter ouvindo falar de Jesus naquele exato momento, mas ela começou a cantar e a alegria tomou conta do coração dela. Ela se levantou na cama e a glória tomou conta daquele lugar. Foi uma coisa muito especial, uma coisa muito tremenda. E quando terminamos, que eu comecei a orar, que ela começou mais vibrantemente falando em línguas com Jesus, eu comecei a orar pela vida dela. Uma luz forte tomou conta do lugar, e uma voz do alto veio a mim e falou assim: eu te chamei para isso. Eu te chamei para pregar a palavra a essas pessoas que não têm e não me conhecem. Eu chorei muito, eu sou de chorar pouco, eu não choro, chorei muito. O irmão Zé Joaquim chorou muito também com aquilo ali, porque parecia que ele estava ouvindo, sentindo, mas eu até assustei, olhei para um lado assim, parecia que era só eu, mas estava uma glória envolvendo grandemente. Oramos por ela e saímos dali. Dali não deu mais para continuar o evangelismo. Dali nós descemos e fomos para a igreja, e ali na igreja oramos. Passado alguns dias, nós ouvimos a notícia de que aquela pessoa havia falecido e ido para a glória. E por aquele evangelismo, por aquela hora, por aquele momento, ela não estava mais na condição de ser condenada, mas ela estava na condição de ser salva. O evangelho fez uma transformação tremenda, imediata na vida daquela mulher, e mudou a partir daquele instante completamente a minha visão e me deu foco para o que realmente Deus queria da minha vida. E eu tenho pautado nela esses 25 anos que estou fazendo essa obra missionária. Eu quero perguntar para você nessa noite: você já sabe a sua chamada? Você já sabe a sua vocação? Deus ainda continua fazendo milagres, e eu falo contigo: vá às almas, porque elas precisam ouvir que Jesus veio ao mundo para levá-las à condição de serem filhas de Deus.